Bom, turma, aqui nós damos continuidade da segunda aula, né, em relação à conexão com o banco de dados. E agora, a parte de banco de dados nós já vimos, já criamos a base de dados, já criamos a conexão, criamos a tabela, tá? Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos agora criar efetivamente uma conexão de código. Porque essa conexão que nós temos aqui, ela é uma conexão que você faz, né, com a sua tabela, com sua base de dados, que ela não é real. Ela demonstra aqui uma conexão simples, porém mas é gráfico. Mas para você conectar com a base de dados mesmo, o seu código é um pouco diferente, tá bom? Nós vamos usar o que? Nós vamos usar código Java para conectar com essa base de dados e inserir informações, tá bom? Ok, então vamos voltar aqui para o projeto, vamos instalar isso aqui, vamos voltar para o projeto. Aqui nós temos o que? A calculadora, né? Como foi combinado na aula do seminário, aqui tem a calculadora, aquela aula que nós já vimos. Então, vamos abrir a calculadora aqui. Ela vai carregar para você todos os itens de calculadora, o numerando, numerador, onde vai apresentar os resultados e tudo. Tudo aquilo que nós fizemos naquela aula de calculadora está tudo aqui, tá bom? Ok, não vai mudar nada. Pelo contrário, vai acrescentar mais informação, certo? Então vamos criar mais um pacote. Para que a gente possa conectar um banco de dados, pessoal, primeiramente nós temos que ter uma conexão com o banco de dados, tá? E essa conexão ela é feita através de uma classe. Essa classe ela é uma classe específica para conectar-se ao banco de dados, tá? Então, se ela é uma classe específica para a conexão ao banco de dados, então a gente pode ou colocar junto no mesmo pacote de calculadora, ou a gente pode colocar um outro pacote, tá bom? Então, vamos criar um novo pacote aqui. Botão direito, né, sobre pacotes código-fonte, novo, pacote. E vamos criar um pacote com o nome de br.conexão, tá? br.conexão, finalizar. Aqui dentro, nós vamos criar uma classe Java com esse nome, com o nome de uma classe que é responsável pela conexão. Então vai ser novo, classe Java, tá? O nome da classe, ela pode ser o nome do pacote, conexão, tá? Então, vamos colocar o nome de conexão. Conexão, lembrando que às vezes é maiúsculo primeiro, né? Finalizar. Ok, então a minha classe ela já foi criada, ou seja, então essa classe é uma classe específica para conexão com o banco de dados. Tudo bem? Então vamos dar sequência. Aqui dentro, pessoal, nós vamos criar 4 atributos, certo? 4 atributos, esses atributos eles serão todos eles do tipo string, tá? Porque eles vão receber algumas configurações de conexão com o banco de dados, tá? Essas mesmas configurações que nós fizemos aqui em serviços, ó. Se você perceber, se nós viemos aqui em serviços, banco de dados, JavaDB, né? Calculadora, aqui com o botão direito, propriedades, nós vamos precisar desses itens aqui, ó. Não precisar da URL do banco de dados, do drive que a gente vai estar utilizando, a classe que a gente vai estar utilizando, o usuário e a senha. Para você conectar um banco de dados, esse é o padrão em Java, né? URL, usuário, senha, o driver e a classe. Ou seja, são 5 itens, na verdade. Tá bom? Então são esses itens que nós vamos determinar a conexão com o banco de dados. Tá, a gente vai fazer isso então dentro do código. Então vai ser dentro da classe conexão. Vou voltar aqui para o projeto. Então vamos lá. Então o primeiro atributo ele vai ser o atributo URL. Então vai ser private, né, string URL, tá?
O URL eu expliquei, já expliquei, né, no início da outra aula, né? Então você já sabe o que é um URL. Então nós vamos usar o URL de conexão com o Derby, né? Ou seja, com o JavaDB. Então vai ser JDBC, sempre inicia dessa forma, JDBC derby // o servidor, que vai ser o localhost, vamos utilizar então a porta, que vai ser 1527, tá? Barra e a nossa base de dados. Qual é a nossa base de dados? Nós vamos ter aqui, a nossa base de dados é calculadora, tá bom? Então vai ser calculadora, a nossa base de dados. Calculadora. Ok. Então nós temos aqui então a base de dados calculadora, tá? A URL. Vamos criar então agora o segundo item, ou a segunda propriedade da classe, que vai ser usuário. Então vai ser string usuário recebe. Quando nós criamos aquela base de dados, nós determinando qual era o usuário, root, usuário root, tá? Então vamos criar agora o tipo, a propriedade senha, tá? Que também, qual foi a senha que foi determinada lá na primeira aula? Root, tá? E agora nós vamos determinar o que? Qual vai ser o drive usado para conectar o banco de dados, tá bom? Então vai ser private string, o nome da propriedade vai ser driver e vamos usar o driver para a conexão. O driver da conexão é isso aqui, ó. Na realidade é tipo a classe, né? org.derby.jdbc.client driver, beleza? Certo. Então vamos dar mais um enter. Se você observar, quando você vai produzindo os seus atributos, se você está dizendo aqui que esse atributo está recebendo um certo valor, logo aqui do lado esquerdo aparece tipo uma advertência, né? Lá, se você apontar para esse item, significa são as advertências, ó. O campo URL pode ser final. O campo usuário pode ser final. Final é uma propriedade que você determina ele aqui. Final significa final. Então, ou seja, ele não pode ser alterado mais o conteúdo dele. Então você pode vir aqui, ó, clicar no botão direito, tornar o URL final. Aí, ó, tá? Significa que ele não pode ser alterado futuramente. Pronto. Então eu determinei que essas minhas propriedades, elas são do tipo, né? Elas são final, elas não podem ser alteradas futuramente, tá? Ok, vamos dar sequência. Terminamos então, né, de dar valores para as propriedades. Esses valores de propriedades vão ser usados na conexão com o meu banco de dados. É de suma importância ter isso aqui, tá bom? Agora nós vamos criar outro método. Esse método ele vai me dar a possibilidade de realizar uma conexão com o banco de dados. A ação, o comportamento desse método é a conexão com o banco de dados. Ele vai estabelecer uma conexão com o meu banco de dados, tá bom? Então vai ser private, esse método vai ser private, void, ele não vai retornar nada, e o nome desse método vai ser conectar, tá bom? Conectar. Então, vou fechar aqui. Ok. Então, conectar. Então, o método conectar, ele vai estabelecer uma conexão para mim, entendeu? Beleza. Agora nós vamos colocar aqui um try catch. O que é o try catch? Ele vai determinar, caso aconteça algum erro, ele vai retornar
erros em relação àquela conexão que vai ser feita. É como se fosse um if, tá bom? Então, try catch. Espera aí, deixa eu só voltar aqui. Aí eu posso escolher aqui a try, né? Olha aqui em cima aqui a opção, ó, try, né? A seleção, catch, exception. Exception serão as exceções, né? Então, tudo isso acontece, né, no código aí, tá vendo? Ó? Então, try catch. Agora, nesse try catch, aqui dentro é a opção que vai ser verdadeiro. Se aqui for verdadeiro, não vai executar o catch, tá? Agora, se esse aqui for verdadeiro, se for verdadeiro com erro, ele vai apresentar o erro aqui embaixo, tá bom? Então, vamos lá. Então, vamos chamar o método class, ponto, for name. O que é o class for name? Class é o método class, né, a classe, ponto, for name. Qual classe nós vamos chamar? Nós vamos chamar a classe driver, né? Essa classe que é a classe de conexão com o banco de dados. Então, vamos chamar então a propriedade driver, que vai estar armazenando a classe de conexão com o banco de dados, tá bom? Ok. Agora nós vamos fazer o que? Nós vamos criar uma outra propriedade do tipo connection, tá? Essa propriedade do tipo connection, ele cria uma conexão com a base de dados, tá bom? Pessoal, eu vou colocar aqui comentários para que você possa entender melhor, né? Então aqui em cima, vou colocar aqui carregando driver do BD. Todo mundo sabe o que é BD, né? BD é banco de dados, tá? Então, ou seja, essa linha abaixo aqui, ela faz o que? Ela carrega o drive. Onde está o drive? Isso aqui, tá bom? E agora nós vamos, igual eu falei para vocês antes da parada que deu aqui, é porque eu tava deu uma pane na minha máquina aqui. Então agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos criar aqui uma propriedade com o nome de com. Então vai ser private, certo? Vai ser private connection, né? Connection vai ser o item que eu vou usar, né? O que eu quero dizer com isso? Então quer dizer que esse connection, que é a propriedade com, ela é do tipo connection, tá? Observe que connection sublinhado de vermelho significa que não há referência da classe aqui, né? Não foi importada a referência da classe. Como que você resolve esse problema? Você clica no botão direito, né? Aí tem aqui, ó, corrigir importações. Quer dizer então que a importação da classe não veio. Aparece esse item aqui, ó, java.sql connection. Você dá um OK. Aí. Então, ou seja, esse SQL connection ele especifica uma conexão com o banco de dados, tá bom? Tá. Vamos aqui agora para o nosso método. Aqui eu vou colocar um outro comentário, tá? Vou colocar aqui, ó, estabelecendo conexão. Estabelecendo conexão com o BD, tá? Então o que eu faço agora? Eu venho aqui e chamo lá this.com, né? Que é a propriedade. Agora eu faço assim, ó. Agora eu vou determinar a conexão, né? Eu vou usar aqui, ó, driver manager, certo? Ponto get connection. Lembrando que qual o significado de get, né? Get significa pegar, né? Pegar conexão. Então eu tenho vários tipos de get connection aqui, ó. Lembra da sobrecarga, né? Da sobrecarga de métodos. Então aqui, ó, get connection string URL properties info. Get connection URL. Get connection URL user e password.
tá? Então nós temos aqui então um método que tem sobrecarga, tá bom? Aqui nós temos aqui então uma classe, chama-se classe Driver Manager. E esse método é um método estático, tá? Quando você chama um método sem usar o item de criação de objetos, usando criar o objeto sem usar o new, significa que esse método ele é um método estático, tá? Então a classe da Driver Manager, né, possui esse método aqui, ó, getConnection, né, como sendo um método estático, tá bom? Que não precisa passar pelo new, pelo operador new. Então nós vamos usar então essa sobrecarga no método aqui, ó. Então vamos selecionar ele, tá? O primeiro vai ser a URL, tá? Então aqui nós temos então a propriedade URL. Depois nós temos aqui o usuário e por último a senha, ponto e vírgula, tá? Ou seja, então eu carreguei meu driver, certo? E agora estou estabelecendo uma conexão com o meu banco de dados, né? Eu usei a barra URL, usuário e senha, tá bom? Então aqui está o item de conexão. Beleza. E agora, e esse cat aqui, né? O cat, pessoal, ele vai retornar erros, tá? Ele vai retornar erros para a gente saber aonde está errado, o que está errado, tá bom? Então aqui dentro do cat, dentro do parênteses do cat, nós vamos chamar uma outra classe, tá? Que chama a classe, ela chama class not found exceptions, né? Ou seja, class not found exceptions significa classe não encontrada, né? Ou classe inexistente. Então a gente vai vir aqui então colocar class, ou você pode digitar ou usar Ctrl espaço. Automaticamente ela já lista para você quais as classes que possuem esse início class, né? Então nós temos aqui então class not found exceptions, tá? Ou seja, então esse ezinho aqui, ó, né, esse parâmetro ele é do tipo class not found exceptions, tá bom? Ok. Vamos criar mais outro cat aqui. Mais outro cat, né? E esse outro cat ele vai ser encontrar erros de SQL, né? Talvez a gente coloca erros de SQL, então eu vou usar SQL, Ctrl espaço, exceptions, vou colocar a letra A. Abre chave, beleza, né? Pessoal, então nós temos aqui, né? Esses itens eles vão retornar erros, tá? Eles sempre retornam erros, tá bom? E esses erros eles podem ser apresentados na nossa na nossa tela, né? Automaticamente ele pode exibir um erro na tela falando que tem algo de errado, tá bom? Só que nós não vamos fazer isso agora, tá bom? Nós não vamos fazer isso agora. Depois a gente faz isso, tá bom? O nosso objetivo aqui, por enquanto, é estabelecer uma conexão, tá bom? Então, da forma que está aqui, você deixe do jeito que está, tá? E vamos agora criar outro método, tá bom? Vamos criar outro método aqui, ó. Tá vendo que nós temos aqui abriu chave, fechou chave? Então, nós vamos criar outro método agora. Então, você vai clicar aqui no final e vamos criar agora um método onde esse método ele vai ficar responsável por encerrar a conexão. Ele fecha a conexão com o banco de dados. Então vamos usar aqui então o método fechar conexão. Então vem aqui private, void fechar conexão, tá? Vamos fechar aqui, ok. Então como que eu vou usar aqui como é que esse método vai se comportar? Se você bem lembrar, aqui nós fizemos o que? Nós determinamos
que esse com aqui, a propriedade com, é do tipo connection, tá? E aqui nós temos ele é do tipo connection, porém ele é um objeto onde ele se torna uma conexão, né? Ele é connection onde ele pega uma conexão, certo? Então ele pode fechar uma conexão. Se ele é do tipo conexão, então ele pode fechar a conexão. Então eu venho aqui e coloco com ponto. Quando eu colocar o ponto, automaticamente ele já carrega os métodos correspondentes ao objeto com. Então eu tenho o close. Vamos fechar aqui, ó. Então, ou seja, com o ponto close significa que eu estou fechando a conexão com o banco de dados, tá bom? Aqui nós temos um pequeno item aqui do canto, ó. Lá, ó. E um reported exceptions, SQL exceptions, né? Musical declara trolls, né? Ou seja, ele não está apontando, né? Então você clica aqui, a cláusula trolls, né? Porque você trabalha lidar com SQL, então ele pode dar um erro de exceptions de SQL, tá? Beleza, criamos esse método. Agora, beleza, fizemos a conexão, pessoal. Nós criamos um método para conectar o banco de dados, né? Criamos a classe para conectar o banco de dados. Vou salvar aqui agora, tá? Outro detalhe é que nós também temos que colocar esse método também como throws SQL exceptions, tá? E tem que se tornar um throw exceptions também, tá? Bota um R aqui, ó. Throws. Beleza. Bom, então é isso. A nossa, eu tenho que melhorar aqui, ó. Melhorar. É o nome que estava errado, é exceptions. Aqui, ó, exceptions. Isso, tá? Então vou salvar. E na próxima aula vocês vão ver então agora a realidade funcionando, né? Funcionando. Quando você clicar no botão resultado, automaticamente ele já vai inserir no banco de dados ou ele vai te retornar um erro, né? Porque aqui nós não tratamos os erros aqui embaixo, ó, tá? Não tratamos os erros. Aqui nós temos um método que vai fechar a conexão, porque tem que fechar a conexão. Ele não pode ficar aberta a conexão, tá? Então é isso que nós vamos fazer daqui a pouco, tá bom? Havia também esquecido de outro detalhe. Nós temos aqui um outro método. Desculpa aí, mas tinha outro método aqui, que é um método para criar estados, tá? Esse método ele estabelece, né, o que você vai usar de conexão, né? O que você vai fazer com a conexão? Você vai inserir, se você vai atualizar, se você vai deletar um registro. Então tudo isso é um estado. Então vamos criar outro método para trabalhar com esse estado. Então é private void, não, desculpa, ele vai retornar um statement, tá? Statement criar estado, tá? Também ele vai ser do tipo throws exceptions. Ele vai ser do tipo throws SQL exceptions. Exception, né? Vou abrir aqui uma chave. Pronto. Então ele vai ser do tipo privado e vai retornar. Ele vai retornar tipo um statement, né? Agora eu vou. Primeira coisa, eu vou chamar o método conectar. Primeiro eu conecto, certo? Eu chamo o método conectar, ou seja, quando eu chamo esse método, automaticamente ele é executado, tá? Então ele estabelece conexão. Depois, né, eu vou criar um estado, né, um statement. Vou criar um statement, ele vai ser do tipo STM, que é do tipo com, ele recebe o tipo com, né? Ele vai receber o criar statement, certo? E agora ele vai retornar, né? Ele vai retornar um statement. Então vai ser retornar STM, tá bom? Tá vendo que o statement ele está sublinhado de vermelho, significa que não foi inserido. Então vai ser aqui Ctrl,
Então vamos inserir, então vai ser Ctrl I. Automaticamente ele já vai aparecer a opção aqui, ó. Ok, pronto, apareceu. Desapareceu os erros, né? Então, pessoal, é isso aqui. Nós temos um método para conectar, outro para fechar a conexão, e esse outro aqui, ele permite para você utilizar o que você quer de conexão. Se você quer inserir o dado, se você quer atualizar o dado no banco de dados, se você quer excluir o dado no banco de dados, entendeu? Então, tudo isso ele permite que você faça, tá bom? Então, na próxima aula, não perca a próxima aula, e na próxima aula nós vamos inserir esses dados no banco de dados, tá bom? Então, até mais.